tema que nós vamos abordar, que é esse tema de aplicar o direito, integrar o direito, ele tem a ver, sobretudo, com ponto de vista. Neste ponto de vista, eu costumo dizer que aplicar o direito não é uma tarefa fácil. Claro, por que não é tarefa fácil? Porque eu costumo dizer aos meus alunos que toda lei só é boa quando quem procura por ela recebe um benefício, direto ou indireto. Não existe lei boa, não existe lei justa. Justiça, dizia Justiniano, é o eterno e constante desejo de dar ao outro aquilo que lhe pertence. Ora, quando eu falo em arbitragem, quando eu falo em um meio alternativo, consensual, adequado para a solução de uma disputa, de interesse, de um conflito, eu estou falando sobre autonomia da vontade de um senhor chamado da escola francesa estatutária, Antoine Pillet. Antoine Pillet é o homem que falava sobre essa questão da autonomia da vontade, juntamente com Charles de Moulin, francês da escola francesa também, Huber da escola holandesa. O homem, ele tem a liberdade de escolher aquilo que ele quer, muito embora eu entenda que isto poderia ser considerado, do ponto de vista de Arthur Schopenhauer, como uma falácia. Ou seja, eu falo, mas não consigo provar aquilo que eu falo. Muito bem. E desta perspectiva do ponto de vista, o René Davy, ele diz assim: para alguns, o direito não é outra coisa senão um conjunto de regras efetivamente observadas e cuja aplicação é feita pelos tribunais. Ora, claro, são os tribunais que aplicam as leis. Mas essa aplicação da lei, a aplicação e a integração da lei, ela passa pela perspectiva do ponto de vista. E eu digo o seguinte, que aplicar a lei, interpretar a lei, é um ponto de vista personalíssimo. Até às vezes eu choco as pessoas quando eu digo que o juiz, ao aplicar a lei, ele usa o bom humor. Se eu estou bem humorado, eu vou aplicar de um jeito. Se eu não estou bem humorado, eu vou integrar de outro jeito. Ora, quando eu venho pedir para integrar o direito, eu sempre cito aos meus alunos, a propósito, eu vou hoje sortear com vocês 4 livros de minha autoria, dentre eles Interpretação Jurídica, Mediação, que é o livro mais recente que eu vou falar para vocês. Eu falo sobre essa questão. Quando alguém vem falar algo para mim, nosso grande problema, Balthazar Gracian, filósofo, que ele fala sobre um livro, seu livro, A Arte da Prudência. Ele diz que quando nós falamos com alguém, nós estamos mais preocupados em responder o que a pessoa está falando a verdadeiramente escutar o que ela está falando. É muito comum nós ouvirmos, e na condição do nosso tema hoje, que é a aplicação do direito, que é o juiz arbitral, eu prefiro falar árbitro segundo Platão e de Legibus. De Legibus, Platão diz: árbitro seja a nomenclatura mais aceitável e que o tribunal seja aquele eleito, olha a interpretação, já a integração do direito, eleito e construído pelas partes. Então já começamos aí com a integração do direito, do equívoco semântico filológico da palavra tribunal arbitral. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Perdoe-me se eu for um pouquinho pesado no que eu vou falar. Eu já sou conhecido por isso e não vou me refutar a isso. A propósito, faltou algo importante. Quando falaram aí dos meus títulos todos, há um título que eu considero o título mais importante na minha vida. Eu sou um servo de Deus. Esse é o meu maior título. Meu maior orgulho é ser um servo de Deus. Pois bem, então, esse ponto de vista filológico, ele é interpretado do seu modo de ver a vida. É aquilo que nós falamos do meu ponto de vista. Beccaria, ele diz assim: as leis foram as condições que agruparam os homens no início independentes e isolados à superfície da terra. A justiça é pura e simplesmente o ponto de vista pela qual os homens olham as coisas morais para o bem-estar de cada um. É o meu bem-estar,
É o meu ponto de vista moral. Leonardo Boff diz: todo ponto de vista é visto por um ponto de vista. Claro.